Quando um bebê nasce, ele faz o teste do pezinho. E isso é essencial porque existem doenças genéticas, erros inatos do metabolismo que, quando não identificados e tratados desde o início da vida, geram atrasos irreversíveis. O teste do pezinho, ele é um teste muito importante, mas ele é incompleto. Existem testes mais completos e que seriam muito importantes da família fazer justamente para identificar essas doenças genéticas raras. Algumas doenças genéticas raras são letais, outras são severas, mas não letais, e outras são menos severas. E existem também doenças raras não genéticas, hoje a gente vai focar nas doenças raras genéticas. O mais importante é a pessoa ter um diagnóstico precoce, que isso vai levar a decisões que vão afetar o prognóstico e o tratamento. Quando os pais não sabem que são carreadores de uma doença genética rara, eles podem passar essa doença para frente. Então aqui a gente tem uma mãe que ela é uma portadora de uma mutação e ela teve um filho com uma pessoa que não é portadora dessa mutação. Seus filhos, eles não vão ter a doença, mas 50% deles vão ser também portadores. Na próxima geração, quando um homem portador tem um filho com uma mulher que também é portadora, 25% dos seus filhos vão ser afetados por essa doença genética rara, 50% vão ser portadores e 25% não vão ser afetados. Então, esse casal, por exemplo, não sabia que era portador de uma mutação e tiveram um bebê. E esse bebê, aos 2 anos, começou a apresentar uma série de problemas com regressão de habilidades, ou seja, coisas que esse bebê já tinha alcançado, sentar, começar a falar, foram regredindo, a criança foi perdendo essas habilidades. E quando a mãe recebeu o diagnóstico da doença rara desse filho, ela já estava grávida do segundo filho. E ela pensou: é só 25% de chance dessa criança ter a doença. E a criança nasceu com a mesma doença do irmãozinho. Então, os dois hoje têm um atraso muito significativo porque os pais não sabiam que eram portadores dessa mutação rara. Em geral, nos Estados Unidos, pode levar até 7 anos, 7 anos e meio, para uma pessoa receber um diagnóstico de uma doença rara. Às vezes a pessoa passa por 8 médicos ou mais, recebe 2 ou 3 diagnósticos errados. Então são muitos os desafios e isso gera problemas imensos para essa pessoa que não teve o diagnóstico feito. Então, o primeiro passo é a triagem neonatal, que é feita com o teste do pezinho ou teste do pezinho ampliado. Quando esses exames mostram alterações, são feitos exames bioquímicos ou exames de imagem ou outros exames metabolômicos, por exemplo, para confirmação do diagnóstico. Hoje a gente também tem o sequenciamento de nova geração, que é o teste de bochechinha, que pega mais doenças. Então, existe o teste do pezinho básico, que é feito no hospital quando a criança nasce, identifica cerca de 6 doenças. É realizado entre o terceiro e quinto dia após o nascimento da criança. O teste do pezinho ampliado ou expandido, que identifica entre 6 e 60 doenças. E o teste da bochechinha, que é feito com um cotonete passado na parte interna da bochecha, identifica mais de 310 doenças e pode ser feita a partir do primeiro dia de vida da criança sem limite de idade. Se você quiser fazer o seu teste hoje, você pode fazer, mesmo sendo adulto. Isso é muito importante para você programar uma possível gravidez, se você está pensando em ser pai ou mãe. As doenças mais comuns diagnosticadas são fibrose cística, doença de Fabry, Gaucher, síndrome urêmica hemolítica, alterações do ciclo da ureia. Então, o que acontece nessas doenças? Nós temos um precursor, algo que está presente no nosso organismo. Por exemplo, quando a gente come carne, a gente produz amônia. E nós temos enzimas que são produzidas a partir da informação genética e essa amônia vai ser convertida em ureia e excretada na urina. Se eu tenho alguma falha enzimática, porque eu tenho uma mutação, eu não consigo fazer essa conversão de amônia em ureia, a amônia vai se acumulando e ela é neurotóxica. Outra doença é a fenilcetonúria, em que eu tenho um aminoácido, a fenilalanina, que vem da dieta,
eu preciso converter essa fenilalanina em tirosina, e se isso não acontece por um erro enzimático, porque eu tenho uma mutação, então eu não produzo a enzima que converte fenilalanina em tirosina, a fenilalanina vai se acumulando e ela também é neurotóxica, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, qual é a dieta aqui? É uma dieta restrita em fenilalanina ou uma dieta restrita em proteína geral, porque eu não posso acumular amônia nem fenilalanina. E não tem outro tratamento. O tratamento é a dieta e a gente só sabe se fizer o exame. Então, existem vários tipos de doenças raras, chamadas de erros inatos do metabolismo. Algumas doenças raras são do ciclo da ureia. Outras doenças raras envolvem desordens no metabolismo de aminoácidos, como a fenilcetonúria, mas existem outras, homocistinuria, tirosinemias, existem diversas acidemias orgânicas, diversas desordens de oxidação, de queima, de quebra de ácidos graxos e outras desordens metabólicas, como deficiência de biotinidase, galactosemia e assim por diante. Então, quais são os sinais de alerta de uma criança que não fez um teste expandido ou não fez o teste da bochechinha? Coma ou alteração de consciência, convulsão precoce de difícil controle, sepse presumida sem marcador infeccioso, a sepse é uma infecção generalizada, involução do desenvolvimento, perda de habilidades, falência hepática precoce, vômitos cíclicos ou déficit ponderal, ou seja, uma criança que não ganha peso, acidose metabólica, pancitopenia, que é uma diminuição das linhagens de células sanguíneas, as hemácias, as células vermelhas, os leucócitos, as células brancas e os trombócitos, as plaquetas, hipoglicemia, uma diminuição de glicose no sangue, hiperamonemia, um excesso de amônia, aumento de ácido lático, hidropsia fetal não imune, que é uma condição grave caracterizada pelo acúmulo anormal de líquidos ou na cavidade pleural, ou no peritônio, ou no pericárdio, ou em tecidos subcutâneos, com edema generalizado, cardiomiopatia hipertrófica ou dilatada, coração que aumenta de tamanho, odor atípico, que pode ser ou adocicado, ou cetótico, pé suado, ou de biotério, com odor de excesso de amônia, odor de peixe, óbito precoce ou síndrome de morte súbita na família, consanguinidade ou recorrência familiar de algum transtorno que implica perda de habilidades. Além das doenças raras, existem as doenças não raras, causadas não por mutações, mas por polimorfismos, variações genéticas que são mais comuns, e quando essas variações estão presentes em grande número, elas podem impactar o metabolismo energético, ou o estresse oxidativo, ou o nível de inflamação, a capacidade de eliminação de toxinas, a produção de antioxidantes, a produção de neurotransmissores, pode aumentar o número de alergias, que são também fatores que, dependendo da gravidade, podem comprometer o desenvolvimento geral ou mesmo o neurodesenvolvimento. Então, os testes genéticos, quando a família tem a oportunidade de fazer logo no início da vida, nos ajudam a nortear o tratamento médico e o tratamento dietético também, para que essa criança tenha a melhor qualidade de vida possível. E se você tem curiosidade sobre alguma doença rara específica, algum erro inato do metabolismo específico que a gente trate com a nutrição, deixe uma mensagem, porque eu posso gravar um vídeo sobre o tema.